Capítulo 28. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. O inconsciente. Segundo Hegel, o inconsciente jamais haveria compreendido a vasta e laboriosa tarefa de desenvolver o universo, se não fosse pela esperança de alcançar clara consciência de si mesmo. O termo inconsciente resulta no fundo muito ambíguo, duvidoso, confuso, discutível. Podemos usar tal termo de forma convencional para indicar ou assinalar um mistério criador, algo que está muito além da consciência. Inquestionavelmente para Brahman, o espírito universal da vida, transcende a tudo isso que se chama consciência e é óbvio que podemos denominá-lo inconsciente. Dentro deste tema estritamente humano, podemos e até devemos enfatizar a ideia de que antes de transcender a consciência, necessitamos primeiro despertá-la. A questão sobre a consciência absoluta por trás dos fenômenos resulta indubitavelmente demasiado vaga, incoerente, imprecisa. É absurdo confundir a consciência com o ser absoluto. Lamentavelmente são muitos os filósofos que caem nessas aberrações da mente. Sati, o absoluto e manifestado, nada tem que ver com a consciência, a qual, por mais brilhante que seja, vem a se constituir numa mísera vela de sebo diante da luz incriada, disso que não tem nome. As escolas de Schelling e de Fichte certamente têm divergido muito acerca do conceito arcaico e primitivo de um princípio absoluto refletindo tão somente um aspecto da ideia fundamental do Vedanta. O Absoluter Geist, sugerido vagamente por von Hartmann em sua filosofia pessimista do inconsciente, se bem que seja talvez a maior aproximação da especulação europeia das doutrinas Advaitin-Indas, fica também muito distanciada da realidade, ao cometer o equívoco de identificar o ser absoluto com isso que se chama consciência. O bípede humano, ou melhor, diríamos homúnculo, esse ser equivocadamente chamado homem, incapaz de formar um só conceito, a não ser relativo a fenômenos totalmente empíricos, é impotente por causa de sua constituição estritamente intelectual e animal, é impotente para levantar sequer uma ponta do véu que cobre a majestade do espaço abstrato absoluto. A consciência cósmica, o grande alaia do universo, deve despertar em cada ser humano. Todavia, insistimos na necessidade de não se confundir consciência com o absoluto. O finito não pode conceber o infinito, nem pode aplicar-lhe sua própria classe de experiências mentais. Então como se poderia dizer que o inconsciente e o absoluto não possam ter sequer um impulso instintivo ou a esperança de alcançar clara consciência de si mesmo? É indubitável a necessidade de conseguirmos o despertar da consciência, se é que, sinceramente, queremos a iluminação. No entanto, tal despertar superlativo seria impossível sem que, previamente, não se houvesse passado pela terrível aniquilação budista. Refiro-me de forma enfática à destruição do eu, à morte do mim mesmo. Existem dois tipos de iluminação, o primeiro é chamado de água morta porque tem ataduras, quanto ao segundo, é valorizado como a grande vida porque não tem ataduras, constituindo-se na experiência direta do vazio iluminador. Sob todas as luzes ressalta que devemos primeiro fazer-nos autoconscientes, para experimentarmos de uma forma pleno o aspecto iluminativo da consciência. Não seria possível submergirmos na corrente do som, no vazio iluminador, sem que antes não tivéssemos despedaçados os liames que, de uma ou de outra forma, nos atam à consciência. Com a aniquilação do ego transformamos o subconsciente em consciente, logo após devemos destruir os grilhões que nos prendem à consciência. O vazio iluminador é o inconsciente, termo este que usamos no sentido de algo que está muito além da consciência. Já ouviram falar da palavra Anupadaka? O significado estrito e rigoroso desta palavra é, sem pais ou sem progenitores. Osíris é o pai que está em segredo, a monada particular de cada um. Por meio de Ísis, o aspecto feminino do pai, a divina mãe Kundalini, surge a dualidade. Horus é o íntimo, nosso espírito divino, com o qual se forma a trindade. É fácil entender que quando Horus sai vitorioso nas batalhas contra os demônios vermelhos e os diabos, Horus dá-se ao luxo de tragar sua própria alma. Depois do banquete vem o melhor, pai, mãe e filho, Osíris, Ísis e Horus, os três divinos fogos, juntamente com a alma diamante, mesclam-se, fusionam-se e integram-se, a fim de formarem uma única chama, ou seja, um Anupadaka. O Senhor oculto, submerso no absoluto, dentro da inesgotável e inconcebível felicidade, o Anupadaka, não pode ter pai, posto que é existente por si mesmo, uno com o espírito universal da vida.
O mistério da hierarquia dos Anupaдаkas no seio do espaço abstrato absoluto está para nós mais além de toda a compreensão possível,